Cara, é a coisa mais ridícula que eu vejo no mercado é o cliente, o corretor perguntando, até quanto você vai? Nossa, cara. Eu já vi corretor, meu, que deu vontade de me matar, velho. Na época eu era corretor, na sala de vendas, assim, né? Aí o corretor no telefone fala assim, meu, até quanto que você aguenta? Falei, mano, como assim? Até quanto você aguenta? Pô, vê se isso é pergunta de fazer pra cliente, cara. Sei lá, que eu não sei nem a palavra pra... O foda é que esse lead, se ele tá perdendo o lead que você poderia vender, que a gente poderia vender, né? Entende? Cara, é um negócio muito louco, cara. Até quanto você aguenta? Assim, quando você começa a conversar com o cliente, você tem a oportunidade de fazer perguntas, que é normal, não precisa ser nada forçado, um bate-papo, né? E daí o cara trabalha. Cara, vou dar um exemplo. O cara trabalha, é o engenheiro da Petrobras. Cara, já dá pra você entender mais ou menos quanto ele ganha. Cara, você já consegue. Você pode perguntar diretamente se ele pretende financiar. Ah, eu pretendo financiar. E você pode fazer algumas perguntas, não quanto você aguenta, mas você pode, o que você está pensando, para que Sim, você quer. Cara, faz algumas perguntinhas, sabe? de uma forma sutil. Cara, e daí com respeitosa, Exato. É, né? é igual, por exemplo, vai aí uma dica para quem está assistindo a gente que é corretor, né? Então, por exemplo, quando você entende do mercado, você fez o dever de casa, estudou o mercado, se capacitou, você vai saber mais ou menos os preços das mercadorias. Então, quando o cliente ele traz um perfil de imóvel para você, naturalmente você vai surgir alguma coisa na tua cabeça, porque você conhece o estoque de imóveis que você trabalha. Então, por exemplo, o Fulvio me trouxe aqui um feedback que ele quer 3 dormitórios, com isso, com aquilo, me explicou tudo direitinho. Eu vou lembrar, falar, pô, Fulvio, cara, ouvindo você falar aí agora, cara, eu tenho um apartamento, cara, que é assim, assim. Aí eu repito as mesmas coisas que ele me falou. Um apartamento que é assim, 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 assado, cara. Pô, o proprietário tava pedindo tantos milhões nele. Eu vou ver a sua reação. Ali eu já vou sentir o filtro. Eu não tô te perguntando, eu tô conversando com você. É diferente de eu te fazer uma pergunta direta. Os clientes, eles não gostam desse tipo de pergunta. Cara, ninguém quer falar quanto ganha. Exatamente. Mas assim, então assim, essa é uma abordagem. Tem vários tipos de abordagem, né? É quando uma pessoa pede um apartamento, um imóvel numa região, você já começa a entender que ele já deu uma pré-pesquisada, né? Ele já está sabendo mais ou menos o que ele quer. Muitas vezes ele já sabe o que quer. Assim, não sei, me corrija, tá? O que eu vejo é assim, cara, se você for atender igual, todo mundo atende, ele pode comprar com qualquer um. Exato. Porque, cara, o apartamento num lugar tal, cara, tem 50 corretor vendendo o mesmo apartamento. Exatamente. Então, se você não fizer um outro trabalho, um plus ali, um over delivery aí mais, sabe, entendendo mais e até validando aquilo para porque você disse a palavra, né? Você que é o especialista. Se você não fizer isso, ele não vai ter percepção que você é o cara que vai ajudar ele. É isso aí. E a percepção é mais importante até do que o próprio apartamento. Exatamente. Você precisa fazer o cliente comprar você, né? E fazer você ser a única escolha. Porque, igual, por exemplo, se ele está procurando uma imobiliária, um corretor, é sinal que ele quer ser assessorado nessa compra. Então, é um processo de decisão. Na cabeça do cliente, vai ter um processo de decisão acontecendo. O que você precisa fazer? Você precisa aumentar a sua probabilidade de ser escolhido pelo cliente. Porque pode calhar de chegar num momento, cara, em que, sei lá, existam, sei lá, dois corretores com o mesmo produto querendo oferecer pro cliente. Pro mesmo cliente. Entendeu? Tem um corretor A ou B, os dois mandaram o mesmo link simultaneamente em conversas de WhatsApp diferentes. Cara, quem que ele vai escolher? Pode ser que chegue esse momento. Então, se você tem, se você empilhou mais valor na cabeça do cliente, ele vai escolher você. E aí, como que empilha esse valor? Cara, mostrando profissionalismo, se importando com o cliente, fazendo perguntas, mostrando habilidades que você tem, mostrando o domínio do mercado. Então, tem uma série de formas de você estar moldando essa percepção, inclusive o seu marketing pessoal, né? Porque, igual, por exemplo, se tiver num processo decisório, os dois mandaram o mesmo imóvel, os dois corretores, só que um tem uma foto sem camisa com uma lata de cerveja na mão no WhatsApp. E o outro tem uma foto de uma camisa polo normal, numa posição profissional lá no WhatsApp. Quem que o cliente vai escolher? É lógico que é o que com a camisa polo.
Então, assim, existem pequenas nuances que, cara, num processo vai nota de corte, cara, vai fazer toda a diferença. Tem vários detalhes, né? Ah, mas eu já vendi de regata. Cara, pode ser que seja, que você também consiga. Sim, Só que talvez não seja 100 para 1. Você vai ter que atender 2.000 clientes para um. O exatamente. que a gente, pelo menos aqui, a minha intenção de trazer o pessoal aqui, é que em cada área que a gente, especialidade, a gente diminui essas probabilidades, ou melhore essas probabilidades para não ser 100 para 1. Cara, se for 90 para 1, já é maravilhoso, não concorda? Sim, é isso aí. O importante é você evoluir, né, cara? E conforme você for avançando, você vai cada vez mais apurando a sua própria estratégia. Então, por exemplo, hoje eu tomei uma decisão de mudar o meu nicho de atuação. Então, eu comecei a elevar o padrão dos imóveis que eu atendo para atender menos volume de cliente. Então, consequentemente, vem menos clientes, mais clientes que, em tese, eles são mais qualificados. A jornada de compra é mais longa, então eu tenho que investir em follow-up, eu tenho que ter um bom fluxo de caixa. Então, são decisões que você vai tomando que você precisa entender que toda decisão que você toma na sua vida tem uma reação. E você precisa estar disposto a pagar o preço, né, de uma decisão que você está tomando. É muito bacana, sabe? Tem vários pontos de vistas e aí você precisa entender, né, qual que você vai se encaixar melhor. Só o cuidado que eu vejo assim com a galera é, cara, não, cuida para você não achar que alto padrão é promoção. É, é, Você tem que ser especialista em cada área. Eu vejo assim, a galera que vende apartamento, daí o cara quer vender um terreno e ele não entende de terreno. É, Cara, eu vejo assim, que dentro de qualquer setor, inclusive eu como engenheiro eu tenho bastante acesso à parte de imóveis, etc., desse mercado imobiliário, o que eu vejo é a galera, ele não é especialista em nada. Ah, mas, cara, pode ser que você venda tudo? Pode ser, mas, cara, você tem que ter um foco ali de dominar e às vezes é melhor passar para um outro, vender um parceiro, negocia não sei como chama a comissão, etc., mas passa para um cara que sabe para ele não dar mancada com o seu cliente, sim, do que passar a informação errada, né? exatamente, com certeza. Ou você investe muita energia e tempo para poder se tornar especialista, que também acontece, né? Eu costumo dizer que quando você coloca intensidade na realidade, você distorce a linha do tempo. Porque se você for parar para pensar, eu eu tirei o meu Cresce, foi em. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem muito pouco tempo. Eu tenho muito pouco tempo de mercado. Só que eu tenho muita intensidade de mercado. Eu acho que não deu nem 2 anos de mercado, eu já tinha imobiliária. Então, assim, cara, como que um cara que chegou ontem no mercado já abriu imobiliária? Foi porque eu coloquei muita intensidade, entende? A minha esposa conta que eu dormia vendendo imóvel. Então, assim, era muita intensidade. Chegava a ser até não muito saudável, né? Mas é porque eu tinha um objetivo. Eu falei, cara, eu quero ficar bom nesse negócio. Então, se eu É, quero ficar bom, eu vou colocar intensidade. intensidade vem de intenção, né? Você queria, né? Muito, né? Ó, 21, 22, 23, 24, 25. 4 anos. Lá atrás, o dono da imobiliária que eu sentei lá a primeira vez para conversar, ele falou que em 5 anos que eu ia começar a ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Eu não tenho nem 5 anos, velho, de mercado. Entende? Então, olha o que dá para fazer quando você tem uma intenção e quando você não fica comprando as histórias que as outras pessoas contam para você. Então, você precisa ser protagonista da sua própria história. Se alguém tá dizendo que você não é capaz, cara, puta, ela tá falando dela. Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Então, as pessoas elas têm uma tendência de falar aquilo que está dentro delas. Então, se ele achava aquilo, é porque de alguma forma aquilo estava dentro dele. Eu falei, não, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um resultado extraordinário. Tipo assim, óbvio que existem resultados maiores, enfim. Mas, cara, pra mim, naquele meu contexto, comparando eu comigo mesmo, cara, foi um resultado surreal que eu produzi lá no início. E eu me orgulho muito disso até hoje, porque da onde eu saí para onde eu pude chegar naquele contexto, foi algo muito bacana, sabe? Pô, me superei,
Puta, eu reconstruí aquilo que eu tinha perdido, eu recuperei minha dignidade, pô, um monte de situações, recuperei meu nome, limpei meu nome. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? E o que eu quero que, né, cada um que esteja assistindo a gente pense é o quê? É você adaptar isso ao seu contexto. Não quer dizer que você tem que fazer exatamente tudo, mas, cara, se você tem um objetivo que você quer alcançar, porra, não deixa ninguém ficar falando que você não consegue, cara. Por que você não consegue? Você só não consegue se você não acreditar, se você parar no meio do caminho. Porque se você colocar um objetivo e você falar, cara, eu não vou parar enquanto eu não chegar, cara, você vai chegar, não tem como não chegar. Só pode demorar um pouco mais, mas vai chegar. É isso. Cara, é o que eu falei lá, cara. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que, cara, não sei se você entendeu o contexto, mas você tem que comparar as suas 24 horas com quem tá no mesmo nível que você. Olha em volta, ó, você tinha a mesma 24 horas que todo corretor, não tinha? Tinha, Ali, que estava ali, tinha. era a mesma dificuldade, era a mesma, né? Sem carro, era a mesma luta, não era? Então, assim, dentro desse contexto, cara, você tem que pôr energia. É isso Com aí. toda a dificuldade do mundo, mas tem que colocar energia. Cara, de novo, ninguém passa a mão na cabeça de você. Ninguém, cara, ninguém vai passar a mão na cabeça, cara.